programa de hoje eu gostaria de convidá-los a fazer uma reflexão conjunta. O Brasil jamais viveu o momento que nós estamos vivendo. É um momento de responsabilidade, é um momento de seriedade, é um momento de olharmos, analisarmos o quadro e olharmos para dentro das nossas empresas. A economia caiu praticamente 10%, ou seja, em 2023 voltaremos aos patamares de 2014, segundo especialistas e analistas. A crise que nós estamos vivendo começou com uma crise política que desembocou numa crise econômica e que afetou diretamente o setor produtivo brasileiro como um todo. As empresas hoje, em função da crise política e da crise econômica, estão sofrendo como nunca sofreram na história do nosso país. Elas estão sofrendo uma recessão profunda. Esta recessão está causando uma queda da arrecadação tributária. Consequentemente, municípios, estados e União não têm dinheiro e não terão dinheiro em função da arrecadação tributária. O que é necessário? A mudança daqueles que criaram a crise econômica, que é a classe política, mudar esse cenário. Voltarmos a ter o crescimento econômico, uma política de reaquecimento econômico, e não uma política de recessão e de deflação, que é o que nós estamos vivendo. Todos os analistas dizem que o Brasil vai crescer 0,3% ou talvez não cresça nada esse ano, face à crise política, econômica e social que nós estamos vivendo. Aumento de carga tributária no momento recessivo só aprofunda a crise. Aumento de energia elétrica só aprofunda a crise. Todos esses dados econômicos fazem com que a crise se torne cada vez mais perversa. E quem paga a conta é a sociedade como um todo. O governo não produz nada. Quem produz é o setor privado. São as empresas que geram emprego, que pagam impostos. Se elas estão em crise causada por uma crise política, nada mais justo do que aqueles que criaram a crise política, que criaram a crise econômica, tomem medidas adequadas para a volta do crescimento econômico imediatamente. Porque o mercado interno brasileiro, a economia interna, aquilo que os países mais valorizam, que é o seu mercado interno, está sendo destruído a cada dia que passa. Como fazer a economia voltar a crescer? Basta o governo federal tomar medidas focadas na volta do crescimento econômico, ou seja, redução da carga tributária ao invés de aumento da carga tributária, acesso a crédito, com linhas de crédito mais longas e a taxas de juros mais baixas na ponta, que até agora não houve redução do custo do dinheiro na ponta. E uma política que valorize a produção e o mercado interno, que é tudo aquilo que falta para o nosso país. Nós estamos num momento de recessão, com aumento de carga tributária, com aumento de energia elétrica, com aumentos, todos eles, administrados pelo governo federal, o que na nossa avaliação é um equívoco. E mais do que isso, um parcelamento tributário. Aquele parcelamento tributário aprovado pela Comissão Mista do Congresso, que tem que ser votado. E aqui o nosso apelo aos senhores parlamentares, deputados e senadores, que aprovem aquilo que foi aprovado na Comissão Mista do Congresso, para um reparcelamento tributário que viabilize a legalidade das empresas. Por que certos setores da economia tiveram redução de 100% da multa de juros? Por exemplo, as corretoras tiveram uma redução de 100% de suas multas e juros. No entanto, quando se fala para a economia como um todo, que gera emprego, que paga imposto, que sustenta esse país, não se pode dar esse tratamento. Por quê? Porque hoje nós vivemos um conflito, e esse conflito está aberto, está declarado, entre quem arrecada e quem paga os impostos. Só que a economia está em recessão, nós tivemos deflação. O que significa isso? Significa que o quadro econômico está cada vez pior. Se nós olharmos os dados do setor industrial, nós vemos que
o desemprego continua aumentando. Para cada um emprego gerado, nós temos 3 demissões. O Brasil jamais viveu o momento político que nós estamos vivendo. Teremos conturbações de toda a ordem daqui para frente, esse semestre, esse ano. Historicamente, o segundo semestre é sempre melhor do que o primeiro semestre. No entanto, existem algumas variáveis que são profundamente impactantes. Uma delas, será aprovado pelo Congresso essa nova regulamentação que dará às empresas a volta à legalidade com parcelamento tributário de uma forma que ela consiga pagar o que ela deve e o que vai vencer? Ou será que nós não queremos que as empresas voltem à legalidade e se mantenha o histórico de uma aprovação que inviabiliza o acesso da maioria das empresas ao novo parcelamento tributário? Essa é a primeira indagação. A segunda indagação, historicamente, você tinha acesso ao crédito para capital de giro das empresas. Hoje, nós não temos essa possibilidade. O sistema financeiro cada vez mais vem restringindo novas operações, novos empréstimos, por N motivos, pela inadimplência, etc. Se comemora a redução da taxa de juros. E a pergunta que nós fazemos é, para quem? Quem é o grande beneficiário dessa redução da taxa de juros? Porque na ponta das empresas, essa redução de juros não chegou. Pelo contrário, existem até movimentos de elevação da taxa de juros. O que significa que não se terá e não se tem acesso a crédito como existia no passado. A falta de crédito inviabiliza que as empresas possam investir, inovar, crescer, ter giro, manter nível de emprego e crescimento. Cada vez que o governo aumenta a taxa de juros, cada vez que o governo aumenta a carga tributária, cada vez que se aumenta o custo empresarial, você faz com que as empresas percam a condição competitiva. O governo retira esse dinheiro da economia. Quando ele retira o dinheiro da economia, é menos emprego, é menos oportunidade de negócios e é dinheiro que vai para o governo ao invés de estar na economia girando. Todo esse posicionamento que nós estamos colocando por uma reflexão conjunta, nós temos enviado ao governo federal, aos governos estaduais, que são aqueles tomadores de decisão. Por quê? Porque é papel do CIP lutar e defender incondicionalmente o mercado interno, a micro e pequena empresa industrial que nós representamos com muito orgulho e com muita satisfação. E fazemos isto em prol das empresas, em prol de um Brasil melhor para todos nós.